Como diferenciar a queimadura do sol de podridão negra nas nossas orquídeas? Eu sou Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza, e no vídeo de hoje eu vou abordar sobre esse assunto e falar sobre alguns cuidados que devemos ter ao mudar as nossas orquídeas de lugares para que problemas não aconteçam. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães desse mundo, e especialmente a minha, e dizer que o Dia das Mães não é apenas no segundo domingo de maio, e sim a partir do momento que aquela sementinha é gerada no ventre de cada mulher. Então, pessoal, o Dia das Mães, ao meu ver, é todos os dias. Então, pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje é um fato que aconteceu comigo aqui recentemente e que me deixou bastante chateado, mas foi um descuido meu. Então, pessoal, foi isso aqui que aconteceu com a minha orquídea. Essa daqui é a minha Sophronites cernua, que eu utilizei para poder apresentar a última live, a live da última quinta-feira. Quem acompanhou aí a live viu eu mostrando esta orquídea, ela estava belíssima, linda, 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 com as folhas bem saudáveis, bem suculentas e muito viçosas. Eu apresentei ela, mostrei e depois eu pendurei lá na parede, juntamente com outras orquídeas, com alguns híbridos que eu também apresentei na live. Só que aí no dia seguinte, como eu já terminei um pouco tarde, quando foi no dia seguinte eu trouxe novamente as outras orquídeas para o orquidário e acabei esquecendo a Sophronites lá. Gente, quando foi hoje, eu me lembrei quando eu fui limpar a área e dei de cara com essa situação aí. Num primeiro momento, para quem não conhece, pode pensar que é podridão negra, mas na verdade isso aí não é podridão negra. Desculpem aí o vento, pessoal, porque está ventando muito aqui e está balançando muito. Mas como eu estava falando, né, é muito diferente queimadura do sol da podridão negra. E existe uma diferença bem marcante que a gente consegue distinguir a podridão negra da queimadura do sol. Então, antes de falar sobre essa diferença, eu gostaria de falar, pessoal, que a gente precisa ter muita cautela quando a gente remover as nossas orquídeas de lugar. Porque é aquilo que eu sempre falo, orquídea ela precisa ser deixada em um determinado local adequado para que elas se adaptem. Então o que é que acontece? Se a gente cultiva as nossas orquídeas em um determinado local, elas se adaptam àquele ambiente. Se é um ambiente que recebe luminosidade filtrada, ela vai se adaptar àquele ambiente. Se é um ambiente que já entra um pouco mais de luminosidade por um determinado período do dia, entra uma luminosidade, digamos assim, mais direta, ela também vai se adaptar àquela forma de iluminação. Se a gente retira aquela orquídea e a gente coloca no outro ambiente que já recebe um pouco mais de luminosidade direta, ela vai queimar. E isso foi o que aconteceu com a minha Sophronites. Eu peguei essa Sophronites, coloquei lá na área e sexta e sábado, porque a live foi na quinta, sexta e sábado, a tarde foi bastante quente. E aí o que é que acontece? A partir das 16 horas, olha só que coisa, né? A partir das 16 horas, o sol baixa e entra luminosidade direta na área. E essa luminosidade direta, ela acabou atingindo a minha Sophronites. E aí o que aconteceu? Quando eu fui olhar hoje, olha aí o estrago que causou nessa orquídea, pessoal, tá vendo?
queimaram 3 folhas. Se fosse uma catleia, isso aí teria acontecido? Provavelmente não, porque as catleias são mais resistentes à luminosidade direta. Tem algumas catleias que sobrevivem até em sol pleno. Mas isso não significa que a gente possa pegar a nossa catleia de um determinado local e colocar ela em sol pleno, porque vai acontecer o que aconteceu aí com a sofronite. Porque as orquídeas, elas se adaptam. Se a gente vai retirar uma orquídea, mesmo ela sendo uma orquídea que sobreviva em sol pleno, a gente precisa adaptar ela aos poucos para poder aí então a gente cultivar ela em sol pleno. Caso contrário, vai acabar queimando. Então a gente não pode retirar de forma brusca uma orquídea de um determinado local para colocar em outro que receba uma quantidade de luminosidade direta mais elevada, ou por muitos períodos, porque vai acabar queimando. No caso da sofronite, ela é uma orquídea que ela gosta de luminosidade filtrada. Ela estava muito bem adaptada aqui ao ambiente onde eu estava cultivando, e a partir do momento que eu retirei do local e coloquei num ambiente onde ela recebeu luminosidade direta, mesmo que já no final da tarde e mesmo que por um curto período de tempo, ela acabou queimando. E olha aí o estrago. Queimaram 3 folhas, ainda bem que só queimaram 3 folhas. Eu acredito que foi uma frestazinha da porta, da grade, que incidiu maior luminosidade direta e acabou queimando. Uma queimou os 2 lados e as outras, na verdade 2 queimaram os 2 lados. Uma eu creio que vai descartar, as outras podem acabar se regenerando e deixando uma cicatriz. Mas uma não queimou os 2 lados. E aí, em relação a essa questão, é que a gente consegue identificar a queimadura do sol. A podridão negra, pessoal, mesmo quando ela já aparece uma pequena manchinha, ela já atinge os 2 lados das folhas das orquídeas. E a queimadura do sol, ela só atinge o outro lado, o lado de baixo, quando a queimadura é muito severa. Em alguns casos ela queima a parte de cima, mas não chega a queimar profundamente, atingindo a parte de baixo. Quando queima apenas a parte de cima, a orquídea ela se regenera com mais facilidade. Se queimar a parte de baixo, aí vai queimar, vai secar aquela folha e vai formar meio que um buraco se for no meio da folha e não queimar muito. Se queimar muito, como foi o caso desta daqui, essa folha aqui provavelmente ela vai descartar, porque não vai ter como conduzir a seiva para as extremidades da folha. Então ela vai ser descartada, pode ter certeza. Nesse caso aqui, ó, tá vendo, queimou apenas as pontas das folhas. Então essa parte aqui ela vai continuar fazendo fotossíntese tranquilamente. Então não vai ter problema nenhum. Aí eu poderia estar cortando ou eu posso estar deixando e ela vai cicatrizar. Claro que a queimadura do sol, ela não é tão severa quanto a podridão negra, porque a queimadura do sol queimou ali a folha e só foi aquilo ali mesmo. O máximo que pode acontecer é descartar as folhas que foram queimadas, quando a queimadura é severa. Mas a podridão negra, não, porque a podridão negra é causada por um fungo. E aí o que é que acontece? A folha contaminada, o fungo vai se desenvolvendo e vai contaminando e vai para pseudobulbo, depois rizoma e pode matar a orquídea. Então aqui o problema ele já vai ser resolvido aí, o problema da queimadura. Aí a orquídea ela vai descartar o que tiver para descartar, vai cicatrizar o que tiver que cicatrizar e ela vai continuar se desenvolvendo e realizando aí as suas funções vitais. Mas no caso, se isso aí fosse podridão negra, aí o problema teria que remover as folhas. Quem aplica fungicida teria que aplicar um fungicida, mas eu, como não utilizo, eu tenho outros meios para poder estar tentando solucionar o problema.
Num primeiro momento, quando eu olhei assim, eu disse, nossa, como a minha orquídea está parecendo podridão negra. Então, para uma pessoa que não conhece, pode até pensar que seria podridão negra. Se tivesse chovendo, poderia até pensar. Mas aqui não está chovendo e de quando eu coloquei ela lá, eu não reguei mais. Mas nesse caso aqui, com certeza é queimadura do sol e eu estarei acompanhando ela com vocês. Então, pessoal, é isso aí que eu queria falar com vocês hoje. Muito cuidado ao retirar as nossas orquídeas de lugar, porque a gente pode acabar prejudicando o desenvolvimento delas. Além de prejudicar a adaptação da planta, pode acontecer isso aí que aconteceu se a gente colocar para receber luminosidade direta por um descuido. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram do vídeo, deixa lá o joinha para fortalecer o nosso canal. Quem ainda não é inscrito no canal, está chegando aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações, para que assim vocês não percam mais nenhum dos novos conteúdos. Deixa lá seus comentários, dúvidas, sugestões e a gente vai dialogando na medida do possível. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.